Para começar nossa apresentação, vamos conversar um pouco sobre átomos. Um átomo é a menor unidade da matéria que conserva todas as propriedades de um elemento. Por exemplo, uma moeda de ouro é simplesmente um número muito grande de átomos de ouro moldados na forma de uma moeda, com pequenas quantidades de outros elementos contaminantes. Um átomo de ouro tem suas propriedades provenientes de pequenas partículas subatômicas, das quais é composto. Um átomo consiste de duas regiões. A primeira é o pequeno núcleo atômico, que está no centro do átomo e contém partículas carregadas positivamente, chamadas de prótons, e partículas neutras não carregadas, chamadas de nêutrons. A segunda região, muito maior, é uma nuvem de elétrons, partículas carregadas negativamente que orbitam ao redor do núcleo. A atração entre prótons carregados positivamente e elétrons carregados negativamente mantém o átomo unido. O número de prótons no núcleo determina de qual elemento um átomo é, enquanto o número de elétrons ao redor do núcleo determina que tipo de reações o átomo fará. A estrutura e composição do átomo estudadas atualmente levaram algum tempo até serem desenvolvidas. Após muitos questionamentos e debates ao longo dos séculos, o modelo atual foi estabelecido. Entretanto, alguns modelos ainda sofrem constantes alterações e provocam intensos debates nos pesquisadores contemporâneos. John Dalton, no início dos trabalhos, considerou a teoria de Leucipo e Demócrito bastante lógica. Neste exemplo, tais estudiosos concluíram que os átomos eram as menores unidades de matéria possíveis, confirmando que era impossível fazer outras divisões. Esse modelo ficou conhecido como modelo de Dalton ou modelo de bola de bilhar. Logo depois, o modelo atômico de Dalton foi considerado obsoleto. Com a descoberta dos elétrons partícula de carga elétrica negativa, foi a vez de destacar um modelo de Thomson, chamado de pudim de passas, por se assemelhar a esse tipo de doce. Nessa hipótese, os átomos seriam como um círculo composto por cargas positivas impregnado de carga de elétrons negativas, fazendo com que o átomo se tornasse neutro. Para chegar a uma conclusão e refutar os experimentos anteriores, foi simulado um sistema planetário. Rutherford lançou partículas alfa através de uma lâmina de ouro e verificou que a maioria delas atravessava a lâmina. Uma porção menor sofreu um pequeno desvio e uma quantidade quase insignificante sofreu um grande desvio. Com essa experimentação, Bohr quis explicar que o átomo não era maciço e, além disso, possuía um grande espaço vazio. Boa parte de sua massa fica aglomerada no centro do átomo e as regiões periféricas ficam vazias. 2 anos depois da descoberta de Rutherford, Niels Bohr aperfeiçoou esse modelo, acrescentando outras observações realizadas. Ele concluiu que os elétrons formam órbitas estacionárias, o que significa dizer que eles simulam um movimento ao redor do núcleo, com energia fixa e determinada. O modelo atômico de Sommerfeld é uma versão aprimorada do modelo de Bohr, no qual o comportamento dos elétrons é explicado pela existência de diferentes níveis de energia no átomo. Arnold Sommerfeld publicou sua proposta em 1916, explicando as limitações desse modelo aplicando a teoria da relatividade de Einstein. A partir do modelo atômico de Bohr, foi possível compreender alguns fenômenos que os modelos atômicos anteriores não conseguiam explicar com eficácia. Através de um experimento que se baseou na emissão de luz utilizando átomos de apenas um elétron, o postulado de Bohr mostrou que os elétrons estão confinados em determinados níveis de energia quando em seu estado estacionário, e cada estado estacionário está relacionado a um nível de energia, descrito pelo número quântico principal n, que varia de 1 a 7, também chamados de camadas K, L, M, N, O, P e Q. E representado por uma órbita localizada ao redor do núcleo do átomo. Para que o elétron migre de um nível para o outro, é necessário que haja absorção de energia. O modelo de Bohr não corresponde com a realidade do que ocorre com a entrada de elétrons nos níveis de energia da eletrosfera. Através de estudos quânticos, Linus Pauling criou um diagrama que facilita o entendimento de como os elétrons ocupam os orbitais. Normalmente, os elétrons ocupam 4 principais orbitais eletrônicos, que são identificados pelas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia. Para cada nível de energia, existem subníveis de energia, que estão diretamente ligados a um dos orbitais.
É chamada camada de valência o nível mais externo que um átomo apresenta. Nela estão contidos os elétrons mais distantes do núcleo do átomo. Normalmente, os elétrons pertencentes à camada de valência são os que participam de alguma ligação química, pois são os mais externos. Sabendo esses conceitos sobre os átomos, podemos falar sobre moléculas. A molécula é a menor parte de uma substância que ainda mantém todas as propriedades dessa substância. A molécula é um conjunto de átomos, iguais ou diferentes, unidos por ligações covalentes. Essas espécies químicas são eletricamente neutras e representam a unidade formadora de uma substância. Durante uma ligação química, as eletrosferas de cada átomo encontram-se interligadas entre si, constituindo uma nuvem eletrônica de aparência variável. A aparência depende da intensidade de atração de cada um sobre os elétrons. A polaridade refere-se à separação das cargas elétricas, fazendo com que as moléculas ou grupos funcionais formem dipolos elétricos. De acordo com a polaridade, as moléculas são classificadas em polares e apolares. Ao submeter uma molécula a um campo elétrico e ocorrer uma atração devido às cargas, essa molécula é considerada polar. Quando não há orientação em direção ao campo elétrico, trata-se de uma molécula apolar. Todos esses conceitos sobre átomos e moléculas são importantes para entendermos sobre ligações químicas. As ligações podem ser descritas como sendo um fenômeno que une os átomos. Existem dois grupos de ligações químicas, as interatômicas e as intermoleculares. As ligações interatômicas são forças que atuam entre os átomos, dentro da molécula. De forma geral, podem ser iônicas, que ocorrem por meio da transferência de elétrons entre os átomos de metais e de não metais, covalentes, que de modo geral ocorrem com o compartilhamento de elétrons entre átomos, principalmente os de não metais. E as metálicas. Esse tipo de ligação ocorre apenas entre os átomos de um único metal, porque um metal não pode estabelecer ligação química com outro elemento metálico diferente. As ligações intermoleculares podem ser dos tipos dipolo induzido, que são de fraca intensidade e ocorrem entre moléculas apolares, entre átomos de gases nobres ou entre moléculas polares e apolares. Essa força ocorre por uma deformação momentânea na nuvem eletrônica da molécula, também é chamado de dipolo instantâneo ou forças de London. As ligações de polo permanente são forças de atração que predominam quando a molécula é polar. E as ligações de hidrogênio são forças de atração típicas das moléculas polares, que apresentam átomos de hidrogênio ligados a átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Nesse tipo de ligação, os dipolos são muito intensos, devido à grande diferença de eletronegatividade entre os átomos. O próximo vídeo é o nosso último, e vamos falar sobre soluções. Nos encontramos lá!